E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que você e sua família estejam bem nesse momento de isolamento, distanciamento social. Espero que você esteja seguindo à risca aí todas as orientações. Eu sou um exemplo, estou seguindo totalmente à risca todas as orientações aí, beleza? Mas, enfim, estamos aqui para a nossa aulinha de física, tá? Hoje o tema é transferência de calor. É um tema bem simples, certo? E existem 3 métodos de transferência de calor. Nessa primeira parte eu vou falar com vocês sobre 2 desses métodos, que é a condução e a convecção. Não se preocupem, não tenham conta com isso aqui é totalmente conceitual, certo? Então é mais simples de nós entendermos. Bom, como hoje está ventando muito, talvez tenha um barulho ambiente aí e já peço desculpas por isso. E talvez vocês tenham notado que em algumas gravações anteriores a câmera dá uma desfocada, né? É que eu estou gravando no celular, então ele tem um ajuste automático de foco, eu não consigo mexer nisso daí. E aí, às vezes eu fico me movimentando, daí altera essa questão do foco. Mas eu acho que dá para entender do mesmo jeito, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre condução de calor. Bom, para dar um exemplo da condução de calor, eu vou pegar um assunto que eu quase não uso quando eu falo sobre calor em aula. Vamos falar sobre comida, certo? Vocês estão vendo na imagem um espeto com uma suculenta picanha, aparentemente, certo? Vocês podem notar que no espeto, quando você vai fazer aquele churrascão, o espeto em si ele é constituído de metal, certo? Só que o cabo, provavelmente, ele é feito de madeira. Só que nessa imagem, vocês podem perceber que o cabo ele é metálico. Agora imagine o seguinte, você segura esse espeto e você deixa lá sobre o fogo. Você vai conseguir ficar segurando esse espeto para sempre? Talvez no começo você consiga ficar segurando, mas você vai perceber que depois de um certo tempo a sua mão vai começar a esquentar, porque a ponta, o cabo do espeto está ficando muito quente. Mas a ponta, o cabo do espeto está no fogo? Não, quem está sobre o fogo é o espeto em si. O cabo não está. Mas por que depois de um tempo ele acaba esquentando? Porque neste exemplo ocorreu uma transferência de calor chamada condução, certo? Bom, o fogo ele transmite energia, não transmite? E aí, imagina o seguinte, você tem lá o espeto, deixa eu pegar aqui o controle, finge que o controle é um espeto, certo? Aí você tem um espeto e você coloca, por exemplo, a ponta do espeto sobre o fogo. O fogo ele vai transferir energia para a ponta do espeto. Do que o espeto ele é feito? De metal. E do que qualquer coisa ela é composta? De átomos, certo? Aí você tem os átomos que estão aqui na ponta do espeto. O fogo, ele transmite energia para esses átomos e faz com que esses átomos passem a se movimentar cada vez mais rápido. Se os átomos aqui estão se movimentando cada vez mais rápido, isso significa que a temperatura aqui na ponta do espeto está aumentando. Só que daí o que acontece? Você tem os átomos que estão aqui na ponta do espeto se movimentando bem rapidamente. Eles vão começar a colidir com os átomos que estão logo ao lado. Consequentemente, os átomos que estão do lado vão se movimentar mais rapidamente e a temperatura aqui vai aumentar. Só que daí esses átomos vão começar a colidir com os átomos que estão mais para o seu lado, fazendo a temperatura, a velocidade, a movimentação deles aumentar e a temperatura aumenta também. E isso vai ocorrendo ao longo de todo o material. Vai chegar uma hora que daí os átomos que estão na ponta, na outra ponta do espeto, que não está sob o fogo, eles vão começar a se movimentar mais rapidamente, porque os átomos que estão antes começaram a colidir com eles, transferindo energia para esses átomos se movimentarem mais rapidamente. Consequentemente, a temperatura aqui na ponta do espeto vai começar a aumentar também. Vocês perceberam que o calor ele foi sendo conduzido através do material? Por isso o nome transferência de calor por condução. E o que conduziu o calor, ou o que conduziu o aumento da movimentação das moléculas ao longo de todo o material? A colisão entre os átomos. Os átomos mais rápidos começaram a colidir com os átomos mais lentos, fazendo com que a velocidade, a movimentação deles aumentasse e a temperatura, consequentemente, aumentasse também, certo? Alguma dúvida sobre transferência de calor por condução? Eu coloquei aqui a descrição, o resuminho, só para ficar bem claro. Então, a condução é a transferência de energia térmica, transferência de calor, através de colisões eletrônicas e moleculares no interior da substância.
distância. Então, os átomos, as moléculas mais rápidas, colidem com as mais lentas, transferindo o movimento, transferindo energia, fazendo com que esses átomos e moléculas mais lentos passem a se movimentar mais rapidamente, aumentando a temperatura, certo? Isso é mais notável no caso dos materiais sólidos, beleza? Normalmente, fluidos como gás e líquidos não são bons condutores. Os bons condutores mesmo são sólidos. E o que vai fazer com que um material seja um bom condutor de calor? O que define isso é a estrutura atômica do material. Vocês estão vendo aí agora na tela uma representação do átomo de prata. Perceba aí, você tem o núcleo do átomo de prata, aí você tem lá o primeiro nível com 2 elétrons, segundo nível com 8 elétrons e assim sucessivamente. Aí dá uma olhada no último nível. Quantos elétrons existem no último nível? Você vai perceber que ele tem apenas 1. Então, em materiais que possuem apenas 1 ou alguns poucos elétrons nesta última camada, esses elétrons eles não estão bem presos ao átomo, eles têm liberdade de se movimentar pelo material. E aí, essa liberdade faz com que eles consigam colidir com outros átomos e elétrons livres, transferindo assim esse movimento. Isso acontece especialmente no caso de alguns metais. A prata, por exemplo, é um excelente condutor de calor, porque ele tem um elétron apenas na última camada. O outro material que é bom condutor de calor é o cobre, certo? Tanto é, e assim como o material é bom condutor de calor, ele também é um bom condutor de eletricidade, de corrente elétrica. Por isso que a gente utiliza o cobre nas fiações, né, para transmitir a corrente elétrica. Entre os materiais mais comuns, você pode notar o alumínio, o ferro, são bons condutores de calor também, porque eles têm uma estrutura parecida. O último nível tem poucos elétrons, e esses elétrons eles têm liberdade de vagar pelo material, colidindo com outros átomos e outros elétrons livres, transferindo energia, beleza? E isso explica também o fato de você pega, por exemplo, as panelas, elas são feitas de algum tipo de metal, de ferro ou algum outro tipo de liga metálica, porque isso permite com que o calor, né, transmitido pelo fogo consiga passar para o alimento que você está tentando fritar, cozinhar ou assim por diante, certo? Agora, em contrapartida, existem outros materiais que eles não têm essa estrutura. Existem outros materiais que, se você for pegar a última camada, está recheada de elétrons. Esses elétrons estão bem presos ao átomo. Eles não têm liberdade de ficar se movimentando para poder colidir com outras coisas. É o caso, por exemplo, de lã, de madeira, do ar, por exemplo. Então, são materiais que não são bons condutores de calor. Eles são chamados de materiais isolantes. Por isso que daí, se você pega, por exemplo, colheres, até panelas, por exemplo, você vai perceber que o cabo é feito desses materiais. São materiais isolantes, eles não transferem calor por condução, através dessas colisões atômicas e moleculares que ocorrem, certo? Bem, basicamente isso é a condução, certo? Eu acho que já falei demais sobre condução. Aí agora, lembra que eu comentei com vocês que o ar ele é um mau condutor de calor? Então pensa no seguinte exemplo, imagina que você está fazendo, sei lá, uma torta. Para agradar a todos, vamos falar de uma torta vegetariana, uma torta de legumes, que também é gostosa pra caramba. Você coloca a torta lá no forno e deixa assando. Quando você vai tirar do forno, é claro, se você encostar a mão na assadeira, a assadeira ela é metálica, ela conduz muito bem o calor, então você vai queimar a sua mão. Só que, só de colocar a mão ali dentro, automaticamente a sua mão vai queimar? Não, porque o ar que está ali dentro, por mais que ele esteja um pouco quente, o ar ele não conduz muito bem o calor. Então você consegue colocar a mão ali dentro do forno e você consegue retirar a assadeira, claro, com a ajuda de algum pano, de alguma luva. Mas o ar dali de dentro não vai queimar a sua mão, porque ele é um mau condutor de calor. Você consegue colocar a mão lá dentro para você retirar. Não é de colocar a sua mão lá que você vai retirar, certo? Que você não vai se queimar, tudo bem? Bom, agora falando um pouquinho sobre a convecção. Como eu falei com vocês, os sólidos eles são bons condutores. Só que os fluidos, como líquidos e gases, são maus condutores. Normalmente, os fluidos, líquidos e gases, eles trocam calor por meio de uma coisa chamada convecção. Aqui na condução, quem se move são as coisas minúsculas, átomos, moléculas.
Na convecção a gente fala do movimento do próprio fluido, já é uma coisa maior, macroscópica, certo? Vocês estão vendo aí na imagem, imagina que você vai fazer, sei lá, aquele miojão lá, tá? Então fica no dia inteiro na casa, às vezes não tem alguma coisa pronta para comer, aí vocês vão preparar um miojo. Aí você tem que colocar água lá para esquentar, certo? Aí o que acontece? A água, ela não é uma boa condutora de calor, porque a água ela é fluido, certo? Só que significa que se você colocar a panela com água lá dentro, ela não vai esquentar? Não, a água vai esquentar. Mas por que ela esquenta? O fogo, ele aquece a água que está na parte inferior da panela. Só que daí, essa água mais quente que está lá embaixo, ela é menos densa do que a água mais fria que está em cima. A tendência de coisas menos densas é subir, enquanto que a tendência das coisas mais densas é descer. Então, a água quente que está ali embaixo, ela sobe, enquanto que a água fria que está lá em cima, ela vai descer. Aí, esse movimento é representado por essas setas que vocês estão vendo, e aí denota o movimento do fluido como um todo. Aí ela fica nessa movimentação até que a água toda esteja quente, certo? Perceba que agora eu não estou falando mais do movimento de colisão de átomos, de moléculas, de coisas minúsculas. Agora a gente está falando do movimento do fluido como um todo, certo? E isso não acontece só com a água, isso acontece com o ar também. Observe essa outra imagem. Essa outra imagem, ela mostra o exemplo de uma praia. Vocês já perceberam que quando você chega na praia, vamos supor 10 horas da manhã. 10 horas da manhã já está aquele sol. Você percebe que a areia ela já está bem quente, enquanto que a água está bem fria. Por que isso acontece? Lembra que nós comentamos sobre calor específico em umas aulas atrás? O calor específico da água ele é muito alto, enquanto que o calor específico da areia é baixo. Então, assim que sai o sol, como a areia tem um calor específico baixo, rapidinho ela esquenta. Mas a água demora para esquentar. Aí, durante o dia, a areia está quente e a água está gelada. Aí, o que acontece? O ar sobre a areia acaba ficando mais quente do que o ar que está sobre a água, porque a areia está mais quente. Qual que é a tendência das coisas quentes? Como o ar quente, né? Assim como a água quente, o ar quente ele é menos denso, a tendência dele é subir. E quem que vem ocupar o lugar dele? O ar frio que estava em cima da água. Vocês podem até perceber pela setinha, né? Que daí o ar que estava sobre a água, ele vai em direção à praia. Durante o dia, então, vocês podem notar que a brisa marítima, o vento, ele é da água em direção à terra. Agora, à noite, acontece o processo inverso. À noite, assim que o sol se põe, como a areia tem um calor específico pequeno, rapidinho ela esfria. Agora, a água, ela passou o dia inteiro esquentando. Durante a noite, a água ainda vai estar quente, porque ela vai levar a noite inteira para esfriar. Agora, o que acontece? O ar que está sobre a água, agora ele é mais quente do que o ar que está sobre a areia. O ar quente sobre a água, ele vai subir. Quem ocupa o lugar dele? O ar frio que estava em cima sobre a areia. Percebe que agora a seta está no sentido contrário. Então, durante a noite, na praia, vocês notariam a brisa marítima no sentido inverso. O vento ia da areia, da terra, em direção à água. Então, essas brisas marítimas, elas ocorrem em função da convecção, certo? Então, convecção é o movimento do fluido como um todo. O quente sobe e, enquanto ele está subindo, ele esfria, e aquele que está em cima, que é mais frio, ele vai descer, certo? Bom, coloquei aqui a definição, certo? O que é convecção? Transferência de energia térmica de calor em um líquido ou um gás, né? Por meio de colisões, de correntes, no interior do fluido aquecido. O fluido ele vai se movendo, transportando com ele a energia, certo? O fluido quente sobe, o fluido frio ele desce. Por isso que daí quando você vai colocar um ar-condicionado na casa, o ar-condicionado você tem que colocar em cima, porque ele esfria o ar que está lá em cima, o ar frio desce, o ar quente sobe e o ar-condicionado esfria aquele ar quente, certo? Se você colocasse o ar-condicionado embaixo, ele ia esfriar o ar que está lá embaixo, só que o ar frio não sobe, o ar frio ele desce, ele fica lá embaixo mesmo, certo? E aí não ia adiantar nada, porque aqui em cima ia estar quente do mesmo jeito. O aquecedor é o contrário. Por que o aquecedor você coloca embaixo? Porque ele esquenta o ar aqui embaixo, o ar quente sobe. Se você colocasse o aquecedor em cima, o ar quente ia ficar concentrado lá em cima e aqui embaixo ia continuar frio do mesmo jeito, certo?
Isso funciona devido à convecção, tudo bem? Bom, eu acho que no caderno do aluno tinha uma sugestão de alguns experimentos simples para vocês fazerem. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Tentei improvisar aqui em casa. E aí, só para vocês terem uma noção de como funciona a condução e a convecção, ok? Bom, pessoal, essa primeira experiência que eu vou fazer com vocês, ela é o seguinte. Eu tenho um prego aqui em casa, daqueles grandões, que tô quase pegando tétano de tão enferrujado que ele tá. Aí o que eu fiz? Eu peguei 3 pequenos parafusos e prendi eles no prego aqui com a própria parafina da vela, certo? O que eu vou fazer agora é tentar demonstrar a condução para vocês. Eu vou colocar apenas a ponta do prego aqui na chama, tá? E aí vocês vão notar o que vai acontecer com o tempo, tá? Espero que a câmera foque bem. Espero que meu Parkinson não atrapalhe. Eu sinceramente não sei quanto tempo vai levar isso. Acho que vai levar bastante, até porque o prego é bem grosso, né? Mas vamos lá. Ó, vocês podem perceber que quem está aqui na ponta da chama... Opa, já caiu primeiro. Ó, quem está na chama é a ponta do prego. O resto do prego não está na chama, só que você percebe que passou um tempinho, o primeiro parafuso caiu, porque o calor foi sendo conduzido ao longo do prego, esse calor fez com que a parafina acabasse esquentando, derretesse um pouquinho e o parafuso acabasse se soltando. Agora vamos ver se chega no próximo. O próximo eu coloquei muito longe. Tenham fé. Preciso comprar um tripé daquele pequenininho para ficar mais fácil de gravar. Aí, ó, já caiu o segundo. Isso significa que até aquela parte do prego já está bem quente, certo? Agora vamos ver o terceiro. Rapaz, tô tremendo pra caramba aí. Os 2 parafusos aqui embaixo. E por enquanto eu ainda estou conseguindo segurar ali a outra ponta do prego. É claro que se eu ficasse aqui tempo o suficiente, ia chegar uma hora que eu não conseguiria mais fazer isso. Porque até a outra ponta já estaria bem quente, certo? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a própria parafina está fazendo até uma pequena gotícula ali, ó, do lado do parafuso. Vamos ver. Acho que já chegou ali. Ó, pronto. Caiu. Estão aqui os 3, ó. Deixa eu ver se dá pra notar. Essa parte aqui que eu tô gravando é bem ruim. Mas isso significa que o calor foi sendo conduzido, né, ao longo do prego, até chegar naquela região em que estavam os parafusos com a parafina. Então isso aqui demonstra a condução do calor através do material, tudo bem? Agora eu vou pegar um outro negocinho que eu fiz para demonstrar a convecção. Bom, aqui basicamente o que eu fiz foi desenhar uma espiral, certo? E uma folha sulfite e recortar ela. Aí ela fica como se fosse um pequeno mobile aqui. Aí eu amarrei aqui na ponta. O certo é vocês amarrarem em linha de costura, porque a linha de costura ela é muito mais fina, muito mais leve. O que eu tenho aqui é tipo aquelas fitinhas de embrulho para presente, sabe? Então talvez não dê muito, não vai dar todo o efeito que eu gostaria, mas é o que eu tenho aqui em casa. O que a gente vai fazer é o seguinte, lembra que na convecção o ar quente ele acaba subindo? Então eu vou tentar mostrar para vocês como o ar que está sobre a chama da vela, ele acaba esquentando e ele vai subir, e isso é demonstrado pelo movimento do mobile, tá? Eu vou tentar colocar bem em cima aqui, ó. Ó. Percebe que ele dá uma giradinha? Deixa eu tirar aqui, ó, ele vai desvirar. Eu vou colocar em cima de novo para vocês verem, ó. Ele vai girando, porque o ar quente vai subindo e faz com que esse móvel acabe girando. Ele deveria girar muito mais, porque o fio que eu estou usando ele é um pouquinho mais espesso, então ele não é tão leve assim, certo? Mas se vocês fizerem com uma linha de costura, vocês vão perceber que ele vai girar bastante. E só um outro detalhe, para demonstrar a convecção. Eu consigo colocar a mão em volta da chama numa boa.
Porque o ar quente ele não vai para o lado, o ar quente ele vai para cima. Ó, eu estou bem perto da chama, só que eu não consigo deixar a mão em cima, porque o ar quente que sobe, ele vai acabar, né, esquentando um pouco a minha mão, tudo bem? Espero que vocês tenham notado essas duas transferências de calor. Se vocês quiserem, vocês podem tentar fazer essa experiência na casa, é bem simples, tá? E o material também é bem tranquilo de fazer. Agora, bom, o que eu tinha para falar, já falei, eu acho que já deu aí uns 20 minutos mais ou menos planejados para a aula, certo? E eu vou resolver agora com vocês os exercícios que eu pedi para vocês verem como exemplo no livro didático. Quem quiser parar por aqui, pode parar, é só dar uma olhada nos exercícios lá do livro, eles já estão resolvidos, é só ver eles e tentar fazer os que eu propus, certo? Mas quem quiser ficar um tempinho a mais, aí vocês podem ver a resolução dos exercícios comentados aqui junto, tudo bom? O primeiro exercício é o exercício número 3, que está na página 25 do livro de vocês, certo? Diz assim: numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo à televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas, lençol, cobertor e edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Isso ocorre por quê? Aí você tem as seguintes alternativas. Alternativa A: o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio que se encontra no meio externo. Bem, pessoal, só para ficar bem claro, lembra que a transferência de energia, a transferência de calor ocorre do objeto que está a maior temperatura para o objeto que está a menor temperatura? Então, se por exemplo, a casa de vocês está fria, não é que o frio está entrando na casa de vocês, é que o calor da casa de vocês está escapando para fora. Então, o frio ele nunca vai para lugar algum, é o calor que acaba escapando. Se vocês estão sentindo frio, é porque o seu corpo está transferindo energia para o ambiente ao seu redor. Então, se você se cobre, você não impede que o frio entre no corpo de vocês. Quando você se cobre, você apenas impede que o seu corpo transfira calor para o ar que está ao seu redor. Tudo bem? A alternativa B diz assim: o cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. Bom, cobertor, edredom, tecido não são bons condutores de calor, certo? Então, eles não têm uma alta condutividade térmica, eles não são bons condutores, eles são isolantes, tudo bem? Alternativa C: o cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras, que ao ser liberado aquece a cama. Lembrando, calor não é algo que a substância possui, é algo que a substância transfere. O que nós temos é temperatura. Calor é quando parte da minha energia se transfere para outro objeto. Então, só de falar que ele tem calor, já está errado, certo? E aí, depois ele fala que ao ser liberado aquece a cama, também estaria incorreto. A letra D diz assim: o cobertor e o edredom não são aquecedores. Até aqui está certo. São isolantes térmicos. Até aqui está certo também. Que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Aí está certo. Então, o cobertor ele é isolante, ele impede que o seu corpo troque calor com o ambiente ao seu redor, certo? Cobertor não esquenta, certo? Até porque se o cobertor esquentasse, significaria que ele estaria mais quente do que o nosso corpo. Só que isso é uma inverdade, porque o nosso corpo está mais quente que o cobertor, certo? E a letra E: sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, após algum tempo não há mais frio debaixo das cobertas. Nós somos um bom absorvedor de frio? Isso daí estaria dizendo que o frio também estaria entrando no nosso corpo, mas não é o frio que entra, é o calor que sai, beleza? Então a alternativa correta seria a alternativa D, tudo bem? Vamos para a próxima, questão número 4. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio da observação das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpete ou sobre um tapete e sobre um piso cerâmico como o do banheiro da sua casa, por exemplo. Você vai notar que o piso cerâmico parece mais frio do que o tapete, apesar de estarem à mesma temperatura. Essa diferença de sensação se deve ao fato de: letra A capacidade térmica do piso cerâmico ser menor que a do tapete. Será que isso está correto? Porque pensa no seguinte: você tem o piso e você tem o tapete. Os dois estão no mesmo ambiente, então os dois estão na mesma temperatura. Só que se você pisa no piso, se você pisa na cerâmica, você vai sentir frio, enquanto que se você pisa no tapete, você não vai sentir esse frio. Por que isso acontece?
Porque o piso, a cerâmica, ela conduz melhor o calor do que o carpete. O carpete, ele é isolante, totalmente isolante. Então ele não vai conduzir muito bem o calor. Isso significa que se você pisa no carpete, o seu corpo que está mais quente não vai perder tanta energia para o tapete que está mais frio. Só que se você pisa no piso, o seu corpo que está mais quente, como o piso ele é melhor condutor do que o carpete, então o seu corpo perde energia para o piso mais rapidamente. Se o seu corpo está transferindo energia para o piso, logo a sola do seu pé está perdendo energia. Se ela está perdendo energia, você vai ter a sensação de frio, certo? Com base nisso, então, isso significa que a capacidade térmica do piso cerâmico é menor que a do tapete? Não. A capacidade térmica do piso ela é maior que a do tapete. Por isso que você perde mais energia para ela, certo? Então não está certo. Letra B. A temperatura do piso cerâmico ser menor que a do tapete. Isso está incorreto, porque os dois estão no mesmo ambiente. Se os dois estão no mesmo ambiente, a temperatura é a mesma. Lembra que eu já comentei sobre equilíbrio térmico com vocês? Tudo que está dentro do mesmo ambiente atinge o equilíbrio térmico, que é a mesma temperatura. Letra C. A temperatura do tapete ser menor do que a do piso cerâmico. Não tem diferença de temperatura, os dois estão no mesmo ambiente. A letra D. A condutividade térmica do piso cerâmico ser maior que a do tapete. Aí sim, o tapete conduz muito melhor o calor do que o tapete. Então, por isso que se você pisa nele, logo você perde energia do seu corpo, certo? E a letra E diz que a condutividade térmica do piso cerâmico é menor que a do tapete. Também está incorreta, na verdade ela é maior, certo? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Tentei falar aqui de uma maneira bem rápida, né? Porque só isso eu levaria uma aula inteira para falar com vocês. Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, certo? Senão ninguém aguenta ficar assistindo 40 minutos de eu falando aí. Mas então era isso. Se tiver alguma dúvida, manda de alguma maneira, né? Algum sinal de fumaça. Respondo dentro de 20 dias úteis venusianos, certo? E espero que vocês entendam, que vocês consigam fazer a atividade e que vocês tenham em conta aí desses roteiros, dessas atividades que estamos mandando para vocês, tá? Então era isso, obrigado pela atenção e bons estudos.